Sendo que a Itália já resolveu isso quando ela seca a gasolina do crime, que é o confisco alargado. O confisco alargado, não o que tem no Brasil, é o confisco de 100% do patrimônio do corrupto, do narco e do mafioso. Confisca tudo, a casa, os fundos de investimento, o dinheiro que ele transferiu para amante, os herdeiros que receberam dinheiro ilegal. No Brasil isso é muito restrito ainda, né? No Brasil o que acontece? Aquela imagem que a gente tem, olha, foi apreendida uma Ferrari do tráfico, foram apreendidas malas de dinheiro do tráfico, foi apreendido um avião cheio de droga, toneladas de droga. Pois eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava na OEA, a Guatemala me pediu ajuda porque a Venezuela estava utilizando rotas comerciais de avião na época da pandemia para transportar drogas. E aí, tinha no mapa aéreo, estava tudo vermelho de tanto avião. Falei, mas o que é isso? Como pode ter tanto avião? São avionetas? Porque é tudo em espanhol lá na OEA. Falei, não são avionetas, são aviões 747. Eu falei, pô, mas 747 é o grandão que a gente viaja. Sim, eles arrancam os bancos e transportam droga lá dentro. E aí o que acontece? Eles pousam na Guatemala, tiram a droga. Por que na Guatemala? Porque o México está vizinho dos Estados Unidos. É mais difícil. Então eles descem na Guatemala e depois sobem para os Estados Unidos. E aí eles tocam fogo no avião. Porque dá mais trabalho mandar o avião de volta para a Venezuela. Brincadeira. Então, você pegar um avião do narcotráfico, você pegar a droga, eles não estão nem aí. Tanto que os policiais italianos me falam, o mafioso, o corrupto e o narco, ele não está nem aí se ele for preso, porque ele sabe que ele vai poder pagar bons advogados, eventualmente ter acesso a alguma autoridade corrupta. Ele morre de medo de ter confisco alargado, os bens sequestrados e bloqueados, e é administrativo. Então é o seguinte, apreende tudo. Se ele provar que não foi o fruto de roubo, devolve com juros e correção. Mas o ônus é dele, né? O ônus é dele até o seguinte, fala assim, olha, como é que você conseguiu essa mansão? Não, eu consegui porque mamãe me deu. Não, isso não foi sua mamãe, não dá para você ter a mansão. E aí você tem toda a tecnologia de lavagem de dinheiro, inteligência financeira, porque é o seguinte, existe rastro. Compra de imóvel com dinheiro. Isso é típico de quem fez lavagem de dinheiro e está ligado a crime. Típico. Fez um plano de seguro de vida que pode pagar a prazo, sem juros, pagou à vista em dinheiro. Típico. Então acende alerta. Estados Unidos, se você depositar no banco mais de 10 mil dólares, você tem que falar de onde veio essa parada. De onde veio esse dinheiro? Hoje em dia, Bruno, para ter crime organizado e lavagem de dinheiro, é impossível passar no sistema financeiro internacional sem que acenda a luzinha. Tem que alguém deixar. Alguém tem que falar, não pode investigar, para de investigar isso daqui. Porque senão a coisa anda e pega. Tem que haver conivência. E aí, se você faz o confisco alargado, você seca a empresa do crime, porque eles não conseguem pagar, é muito caro, o custo é muito caro de manter a estrutura. E aí, quando tem o confisco, ele não tem dinheiro para pagar segurança, o criminoso. Ele não tem dinheiro para se defender muitas vezes, até os rivais vão lá e pegam ele. E resolve. E você não tem que ficar mandando policial perder a vida, enxugar gelo, para ver ele prender alguém, passar na porta giratória e já está livre. Hoje no Brasil quem faz essa análise é o COAF, né? Boa. Você se lembra daquela queda de braço sobre o COAF entre o então ministro Sérgio Moro e o presidente? Quem tinha razão naquela confusão? Eu vou te dizer o seguinte, tem um dado do COAF recente que ele diz assim, desde 2014 é o menor índice de demandas contra a corrupção do COAF. Como é que é? Desde o que é o menor índice? Nós temos o menor índice. Nós temos hoje no Brasil, isso eu pus até no meu Twitter, nós temos hoje no Brasil o menor índice de demandas contra a corrupção desde 2014. Tem algo muito errado aí. Tem algo muito errado. O que a gente viu nos últimos tempos? Condenados por corrupção, sendo inocentados, soltos e inclusive indenizados. A gente não viu mais prisões de corruptos, a gente não viu mais operações de prisão. Pelo contrário, o que a gente viu recentemente foi até narcotraficante famoso, procurado por 52 países, sendo solto e depois sumiu. O André do Rap, cadê ele? Como é que solta?
Como é que isso acontece? Então, eu posso te dizer tecnicamente que hoje o Brasil é um narco-estado. O Brasil hoje é um narco-estado. O maior escoador de cocaína do planeta Terra é o Porto de Santos. E é um canalzinho. Quem é de Santos sabe. É um canalzinho. Como é que passa tudo aquilo ali? É cocaína líquida, é cocaína dentro de abacaxi. Vai inclusive, ter cocaína... Os caras utilizam a estrutura do navio. Eles vão lá de mergulhador, gruda no navio ali embaixo, transporta. Vai para a África, vai para a Europa. Daí o interesse, por exemplo, da Guarda de Finança da Itália, porque vai muita droga. A 'Ndrangheta, que é uma das 5 maiores máfias italianas. Você tem a Camorra, Cosa Nostra. Mas a 'Ndrangheta tem um acordo com o PCC. Então vai muita droga para lá, vai para a Espanha, vai para Portugal e vai para os Estados Unidos também. No começo desse ano, agora, teve uma ordem executiva do governo americano dizendo que o PCC é máfia, igual o Hamas e Hezbollah. Então, a situação que a gente está hoje é tão grave ao ponto que, faz uma semana, assassinaram um promotor paraguaio que estava passando lua de mel na Colômbia e Cartagena. Ele estava andando de jet ski com a esposa que estava grávida, passou do lado de jet ski os assassinos, deram 3 tiros nele e mataram o cara. Enfim, tem informações que podem surgir aí, até de envolvimento de brasileiro nisso. O fato é o seguinte, que anteontem, Pedro Juan Cabaleiro tentaram matar o prefeito. O que a gente está virando? A gente está virando uma narco-região, um narco-estado, e isso é muito preocupante, porque vai ficando mais difícil de reverter. Já houve países que reverteram. A Itália, por exemplo, não era um narco-estado, mas a máfia estava já explodindo juiz e promotor, juiz e general. Mas a Colômbia, por exemplo, para mim, também é de sucesso, uma história de sucesso na luta contra o narco-estado e o narcotráfico. Porque o Pablo Escobar, o cartel de Medellín do Pablo Escobar, explodia, quando tinha um desafeto no prédio, explodia o prédio. Quando tinha um desafeto no avião, explodiu o avião, com 200 pessoas dentro, passageiros. E a sociedade colombiana falou, chega, basta, do mesmo jeito. Tem que a sociedade falar basta. E aí o presidente Pastrana, eu vou lançar um livro agora, no começo do mês, sobre segurança pública e crime organizado. Quem fez o prefácio foi o ex-presidente Pastrana da Colômbia. Começou com ele essa contraofensiva ao narco-estado. Aí vem o presidente Pastrana e o presidente Uribe. E o Uribe, ele venceu a guerra contra as Farc. Foi reeleito, inclusive. E essa guerra que foi travada foi utilizada a polícia. A Colômbia tem generais da polícia. Diferente do Brasil, que remonta aí à época de Getúlio Vargas, né, os militares têm muito receio da polícia militar. Por isso esse distanciamento e maltrato da polícia militar pelo topo do exército brasileiro, né, que são positivistas. Isso, tristemente, tem muito positivista, não todos, mas tem muito positivista no topo do exército. E na Colômbia, há 9 regiões, eu trabalhei com a Colômbia, eu também tive cartas de reconhecimento do meu trabalho na OEA. Sua função era basicamente o quê? Era uma interface entre países, é isso? A minha função era a seguinte, eu não tinha um exército, não tinha polícia. Eu tinha a capilaridade e a interface com o Interpol, Europol, Ameripol, todos os países, as fiscalias, né, que essas são as controladorias, as inteligências financeiras. Eu tinha capilaridade e uma equipe de 100 pessoas. Seu valor, então, era informação e capacidade de fazer interlocução. Exato. E aí, eu tinha... A OEA tem prêmio, a parte de segurança tem prêmio, até de desminados. A gente tirou minas terrestres, até do Chile. Tinha minas terrestres no Chile até o ano passado. Ano passado, retrasado, tinha minas E aí, e a gente retirava essas minas, as pessoas pisam, explodem, perde a perna. E tem região que passa terremoto, passa vendaval e leva essas minas para 3 quilômetros depois. A América Latina tem disso. E pega desde questão dessas minas até a parte o tráfico de pessoas também, que vai para prostituição, trabalho escravo ou até retirada de órgãos. Pegava tudo isso. E aí o que você pode fazer?
você faz a conexão entre os países, os pactos bilaterais, utiliza as resoluções internacionais, e isso é outra coisa que eu vi. Essa dúvida, vocês não conduziam investigações por si só, né? Só em auxílio aos países que solicitavam, é isso? Exato, é o que acontece, os países solicitam, fazem as reuniões, pedem ajuda, você faz a interface, faz a capilaridade, e os países... Eu cheguei a fazer o primeiro evento de ameaças híbridas aqui do hemisfério. Ameaças híbridas são ameaças não convencionais. Então, utilização de cyberataque, utilização de internet, como, por exemplo, vou dar um exemplo para você. No Chile, na época do Pinheira, explodiram várias estações do metrô, umas 10, 15 estações do metrô ao mesmo tempo, em poucos minutos. Isso é uma ameaça híbrida. Você utilizar cyberataque para acabar com o sistema de transporte de um local do país. Utilizar politicamente terrorismo. Isso é uma forma de violência. E aí quando eu cheguei na OEA, tinha lá o contato com o FBI, com a CIA, serviço secreto. Eu falei, pô, agora dá para fazer agora acontecer. Vai, né? Mas não, é burocracia, não é que eu tinha o FBI, eu tinha os contatos. Eu achei até estranho, porque eu andava em Washington, e aí passava um carro escrito serviço secreto. Eu falei, pô, nem tão secreto assim, né? Mas o que aconteceu foi que eu pude ver ali várias formas de você conseguir solucionar, falando, não é impossível solucionar. Não, teve países que solucionaram. A Colômbia utilizou, inclusive, a recompensa. Você utilizar a recompensa, você quebra a cadeia do crime, porque o cagueta, ele... Aí também tem isso, as polícias militares têm essa verba. No Brasil, muito pouco, você quase não vê. Você pega o exemplo dos Estados Unidos, ofereceu 5 milhões de dólares recentemente para quem falasse aí interconexão com Odebrecht, corrupção em Odebrecht, porque afetou os Estados Unidos. 5 milhões de dólares. Quando eu estudava a Previdência, eu estudei crimes contra fundos de pensão. Somente 2%, eu tinha uma estatística dos Estados Unidos, que somente 2% dos crimes eram solucionados pela polícia ou investigação do IRS, da Receita Federal, do FBI. 98% era delação premiada, né? Ou denúncia anônima. Porque o crime, ele funciona de maneira profissional. Ninguém vai assinar falando, eu estou corrompendo. É tudo feito de maneira que aparenta legitimidade. E aí, por isso que você precisa de informação interna. Esse é o pulo do gato da recompensa, que eu também falei. Vamos fazer recompensa no Brasil. No Brasil não se utiliza isso. Na Colômbia, está na lei. 5% do que ser confiscado do crime vai para quem denunciou e deu ensejo à prisão. No Brasil eu falei que é mais comum, mas é comum a polícia militar junto a comunidades para crimes de tráfico, de furto, coisas menores, não são esses crimes a que você faz menção. Você imagina a gente criar no Brasil a profissão de caçador de recompensa. Pega aí advogados ou contadores, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, 5% você confisca o patrimônio de 1 bilhão de um narco, de um mafioso. Fala, 1 bilhão? Tem mais do que vocês imaginam. Você confisca isso aí, vai dar 50 milhões para quem fizer a denúncia. Legalmente, é dinheiro teu, porque você ajudou a resolver. E aí, o chefe, ele começa a ter que olhar por cima do ombro dele o tempo inteiro. Isso atrapalha o negócio. Ele quebra a cadeia de produção do crime. Então, 5% é de lei. Não está na lei. Por que não pegar um exemplo desse para utilizar no Brasil? Tem tanta coisa que você utiliza que dá resultado. E aí você tem a velha questão de falar, mas não dá, precisa de lei, não vão deixar. Existem pactos bilaterais entre os países. Então, como eu mencionei para ti, a Itália tem interesse que não haja... A Guarda de Finanças da Itália tem 2 escritórios na América do Sul só, Argentina e Brasil, dada a importância do Brasil. Vai ter vários países que vão querer fazer pactos bilaterais, inclusive com o Estado de São Paulo. Fala assim, olha, o Estado de São Paulo quer fazer o pacto bilateral para acabar com o crime organizado aqui. Vai ter país que vai te ajudar com a parte operacional, com a parte de cibersegurança, com equipamento, com tudo. Mas em troco de quê? De resolver o problema deles. Quando exporta a cocaína, vai lá, está causando problema para eles, está fortalecendo o crime lá. Eles querem ajudar a resolver. Qual era o maior medo do Pablo Escobar? Extradição. Auxílio americano? Extradição. Ele tem medo de ser extraditado.